Jesus. Vamos colocar de pé para nós iniciarmos nesta manhã, mas essa escola bíblica dominical que Deus nos permite estarmos aqui na sua presença para juntos adorarmos e bendizermos o seu nome. Amém? Já aproveitando nessa oração, irmãos, vamos estar orando pela nossa irmã Cileda, que ela não está bem de saúde, e vamos estar apresentando para que Deus possa estender as tuas mãos poderosas, possa curar e restaurar a sua saúde em nome de Jesus. Quero também pedir oração aos irmãos pela minha prima, que está internada com Covid, já faz 11 dias que está no UTI. Vamos estar orando também para que Deus possa estar restaurando a sua saúde em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome dela é Simone. Nós possamos estar orando também nesta oração. Vamos estar orando porque nós sabemos que o poder da oração, ela faz milagre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, ó Pai, nesta manhã, para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo, eterno e poderoso nome. Pai, queremos sermos gratos a ti por nos permitirmos, ó Pai querido Senhor, estarmos aqui. Queremos louvarmos a ti pela vida de cada um dos teus servos e servas, ó Pai, que já se faz presente, pela vida daqueles que ainda virão, ó Pai Santo, para a escola dominical nesta manhã, por aqueles que não poderão devido ao trabalho, ó Deus, e outros que não virão mesmo, ó Pai querido Senhor, por outros motivos. Meu Deus, sabemos que muitos têm a oportunidade de estar na tua casa e não vêm, ó Pai, e outros, ó Deus eterno, que queria estar, não estão por motivo de doenças ou trabalho, outras coisas. Meu Deus e meu Pai, que nesta manhã o Senhor possa estar visitando, ó Senhor, fortalecendo, reanimando, dando força, dando coragem, despertamento para estar na tua presença, para, Senhor Jesus, te buscar, que haja desejo na tua igreja, ó Pai, para buscar a tua face, Senhor, para buscar a tua presença, o conhecimento da tua palavra. Meu Deus, nesta manhã queremos também, Senhor Jesus, apresentarmos a nossa irmã Cileda, ó Pai querido, Senhor, que não está bem de saúde. Tu conheces o problema da tua serva, Pai. Tu conheces a necessidade da tua serva, Senhor. Ela carece, Deus eterno, do teu socorro, Senhor. Ela carece, ó Pai querido, da cura que vem da parte do Senhor. Aquilo que o homem não pode fazer, ó Pai, o Senhor faz. E nós cremos, ó Deus, no milagre da tua serva. Meu Deus, visita ela neste momento, onde ela estiver, Senhor. Que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos saradoras. Repreende, ó Pai, Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade, repreende toda dor, ó Pai querido, todo incômodo. Meu Deus e meu Pai, Senhor, sara, que toda enfermidade, Senhor, saia do seu corpo, que ela venha ser curada pelo poder que há no teu santo nome. Nós cremos, ó Deus eterno, Senhor, no teu poder, cremos, ó Pai, no teu agir, ó Pai, e operando-te, quem impedirá, ó Pai Santo? Da mesma forma apresento a minha prima, ó Pai querida Simone, que está enferma, meu Deus e meu Pai, Senhor, acometida pelo Covid, há 11 dias já está ali, Senhor Deus eterno, internada. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha estar salvando aquela vida, Senhor, que essa enfermidade não seja para a morte, mas que seja para a transformação, que o Senhor venha salvar ela, salva o teu esposo, Senhor, que está, Senhor Jesus Cristo, Senhor, muito preocupado, que não está conseguindo nem dormir, ó Pai Santo, com esta situação. Meu Deus, visita, ó Pai, neste momento, estende as tuas mãos, ó Pai, envia o teu socorro, Senhor, para a tua filha neste momento, nesta manhã. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, nos ajuda, Pai, a cultuarmos, nos ajuda a te adorarmos nesta manhã. Abençoa o estudo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa irmã Débora, louva para nós que em nome de Jesus. Vamos louvar juntamente com a nossa irmã Débora. Nós hoje estamos na 12ª lição do trimestre, chegando já para o encerramento do segundo trimestre do ano de 2021. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino 151 da nossa harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim.
fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua boa vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos estarmos fazendo a leitura da nossa 12ª lição, da nossa revistinha. Hoje é 20 de junho de 2021. Louvado seja Deus.
que tem por título o diaconato. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lição muito boa essa de hoje, não que as outras não sejam, mas essa é uma lição muito boa, queridos. Espero que os irmãos tenham lido já a revista em casa, vai facilitar pra caramba. Mas é muito boa essa lição que fala sobre o diaconato. Diz assim, para quem não tem a revista, quiser já abrir a leitura bíblica em classe, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até o 13. Amém? Louvado seja Deus. Acompanhe conosco. Quem não tem a revista pode abrir a sua Bíblia. Diz assim o título, o diaconato textuário, porque os que se virem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, versículo 13. Verdade prática, leia, a igreja leia para nós, verdade prática. Louvado seja Deus. A diaconia é uma missão de todo crente. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe eu irei ler todos, irmãos. Os irmãos só acompanhem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem os seus próprios filhos e as suas próprias casas. Porque os que se virem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Oramos mais uma vez. Pai, nós te glorificamos e te adoramos, ó Deus. Somos gratos a ti, Senhor, pelo louvor já entoado nesta manhã, Senhor Jesus, e pela tua palavra agora lida. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor fala, Senhor, conosco através do teu Espírito Santo, que possamos sermos canal de ti nesta manhã. Abençoa cada professor que estará ministrando, Senhor, nas crianças, nos jovens, no adulto, que o Senhor usa, Senhor Deus eterno, poderosamente, que aqueles que estão recebendo a Tua palavra possam entender, Senhor, possam compreender, Senhor, e possam sair daqui, Pai, alegre nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, nos ajuda, Pai, nos ajuda a estarmos adorando. Repreende, Pai, querido Senhor, tudo aquilo que desvia a nossa atenção, tudo aquilo, Senhor, que vem nos tirar do foco nesta manhã, seja repreendido pelo poder que há no teu santo nome, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um. As classes estão liberadas neste momento. Não esqueça, irmãos, hoje nós estaremos tirando oferta para estarmos ajudando na compra das nossas revistas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Vamos estar nesta manhã estudando uma lição que fala sobre o diaconato. Louvado seja Deus. E acredito que isso é de suma importância para todos nós que estamos aqui nesta manhã. Quero louvar a Deus, por Deus ter me levado em paz, ali uma viagem a trabalho, e me ter trazido em paz. Embora tenha acontecido que eu perdi o voo, irmãos, pensa numa luta, eu perdi o voo de lá para cá, e fiquei no aeroporto de 6 da tarde até às 3 horas da manhã para pegar outro voo, ainda fazer escala em São Paulo para chegar aqui. Até hoje eu estou quebrado, até hoje eu estou com o corpo todo dolorido, imagina, ficar uma noite sem dormir.
mas estamos aqui, louvado seja Deus. Quando você perde uma noite de sono, é praticamente, não recupera mais, já era. Mas estamos aqui, nesta manhã, Deus aprove me levar em paz, trazer em paz, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã nós estaremos estudando, queridos, algo importante sobre o diaconato. Acredito que, como foi dito aqui na nossa verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Aí você pode falar assim, não, mas eu não sou diácono, eu não vou fazer isso, eu não tenho um título, eu não posso limpar a igreja, eu não tenho nenhum título. Não, queridos, eu não posso pegar um copo de água, o pregador que está lá na frente, porque eu não sou diácono, tem as pessoas específicas, não precisa ser só o diácono para trazer. O ministério da diaconia, o ministério do serviço, é para todos nós. O ministério de servir não é para uma pessoa específica, embora temos os diáconos, mas isso, e a diaconista, quer dizer, diaconista, mas, queridos, a diaconia, o serviço voluntário, isso é para toda a igreja, é para todos nós fazermos. E eu nesta manhã até o pastor Rogério ia ministrar, né? Mas foi até bom não ter colocado ele, porque aconteceu que ele precisou levar a nossa irmã Cileda. Aí depois eu pensei, não, eu tenho que ministrar essa lição. E eu que vos falo nesta manhã, eu fiquei como diácono, queridos. Naquela época, alguns irmãos aqui sabem que primeiro para chegar diácono tinha que passar pelo auxiliar, não é, pastor? Primeiro você era auxiliar, separado para auxiliar, e depois de separado a auxiliar, você ia ser consagrado a diácono. E eu fui separado a auxiliar, tinha 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, fui separado a auxiliar, fiquei apenas um ano como auxiliar, e com 18 anos, faltando 3 dias para mim completar 18 anos, eu fui consagrado ao diaconato. E do diaconato, queridos, servindo como diácono, sempre gostei, muito bom servir como diácono. Fiquei 10 anos como diácono. Você acha que eu achei ruim? Não, é uma escola onde aprendi muitos. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente hoje que quer subir, ter status muito rápido na igreja. Ele é consagrado a diácono hoje, daqui a 6 meses ele já quer ser presbítero, e daqui a 6 meses ele já quer ser evangelista, daqui a 6 meses ele já quer ser pastor. Como se a coisa, status, fosse alguma coisa tão importante assim. Queridos, servir ao Senhor é o mais importante. Independente de você ter algum cargo na igreja, independente de você ser um auxiliar, de você ser um diácono, presbítero, ou apenas um membro aí que não tem cargo algum, você também tem uma suma importância na obra de Deus. Todos nós estamos aqui, do pastor até o menor, estamos aqui para servir um ao outro, não tem ninguém melhor do que o outro. E aqui na igreja mesmo, já teve situações de diácono que foi consagrado e logo já queria ser presbítero. Aí o pastor Enéas chegou assim para mim e falou assim, rapaz, tu ficou 10 anos como diácono, tem um cara que quer consagrado a diácono, nesses dias já quer ser presbítero. Ele tem que olhar para você, ser um exemplo, que você ficou 10 anos, irmão, como diácono, não reclamei. E outra coisa, eu vou falar para os irmãos aqui, para todos os irmãos e para quem está sendo gravado, irmãos, eu não tenho preocupação com status. Se me deixar como presbítero, acho que foi o Francisco que falou aqui um dia sobre isso também, aqui na frente. Queridos, se me deixar como presbítero até Jesus voltar, maravilhoso, muito bom. Não se preocupe com esse negócio de status, não se preocupe, irmãos, vamos nos preocuparmos em estarmos adorando a Deus, vamos estarmos nos preocupados em servir a Deus de forma voluntária, de forma alegre, entendeu? Com prazer, com humildade, o que nós iremos aprender aqui nesta manhã, é isso que é importante. Isso que é importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver como surgiu a questão do diácono. Nós vamos aprender como Jesus, a diaconia de Jesus Cristo, que é o primeiro tópico. Vamos aprender nesta manhã a instituição dos diáconos. E o terceiro tópico, perfil e função do diácono. Tudo isso nós iremos aprender nesta manhã.
Os irmãos que são aqui que são um pouco mais velhos, sabe muito mais do que eu, que aquele tempo ser diácono não era tão fácil como hoje, irmãos. Ser diácono naquele tempo será provado duramente. Eu que tenho apenas 33 anos, domingo que vem é meu aniversário, quiser me dar presente, irmãos, irei fazer 34 anos em nome de Jesus. Eu que sou um pouco mais novo, na minha época, irmãos, para ser diácono, meu amigo, será provado. E era uma prova de fogo mesmo, não era essa provinha hoje, não era prova difícil. Naquele tempo os líderes entendiam que tinha que ser provado desse jeito, entendeu? Aí, rapaz, o pastor realmente pegava no teu pé, entendeu? Não era essa coisinha light hoje não, hoje é muito light. Ser obreiro hoje é light demais, queria ver ser obreiro no passado, para tu ver se era light, entendeu? Era complexo, doutrina arrochada, entendeu? Muito. Hoje é mais tranquilo, mas nós iremos aprender aqui algumas coisas. Umas coisas era mais ignorância do homem do que sabedoria mesmo, mas era o que eles tinham, né, para repassar. Mas nós vamos aprender aqui nesta manhã sobre o ministério do diaconato. Quando você tirar só esse terno aqui, irmão, que está calor. Vamos aqui para a introdução nesta manhã. Na introdução diz assim: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas da esfera social, demandavam urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheio do Espírito Santo para administrar esse importante negócio. Então, para os irmãos entender, se nós abrirmos lá em Atos capítulo 6, se os irmãos quiserem deixar aberto aí, vai falar sobre a instituição do diácono. Nós vamos ver que o diaconato ele surgiu como a igreja começou a crescer, através do avivamento espiritual, a igreja começou a se expandir, a igreja começou a crescer, e quando a igreja cresce, surgem também os problemas, surgem também as dificuldades, e para uma pessoa só resolver seria mais difícil, seria mais complicado. Então eles reuniram a assembleia e disseram: não, nós precisamos escolher homens capacitados, homens de caráter, homens de reputação, para que possam nos ajudar nessa tarefa. E nós vemos, queridos, que através do crescimento surgiram os problemas. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Eu queria tanto que crescesse hoje para surgir esses problemas, pastor. Pelo menos a igreja estava crescendo, né? Isso era ótimo. Cresciam os problemas, mas pelo menos crescia a igreja e a gente ia escolher homens que pudessem ajudar. Nós não estamos vendo isso, mas vamos orar para que Deus possa levantar, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa salvar. Mas naquele tempo, queridos, a igreja cresceu e foi rápido. Então surgiram os problemas da esfera social. Aqui havia confusão, porque uns eram gregos, outros eram judeus, e aquela confusão toda, e uns não queriam entender com o outro, e havia aquela divisão dentro da igreja, como se hoje não existisse, né? Também existe hoje também, né? É complexo você falar isso hoje, ainda existe essa divisão, mas naquele tempo tinha uma discriminação, o que também tem hoje, entendeu? O pastor Paul aqui não deixa mentir, ele disse que sofreu muita discriminação quando chegou no Brasil, entendeu? Só para tu ver como é que é as coisas. Então, queridos, havia isso dentro da igreja, estava difícil conciliar esse negócio. Então eles começaram a falar: não, rapaz, nós precisamos urgentemente levantar homens para que nos ajudem, está difícil a coisa, tem que visitar as viúvas, tem que cuidar, tem que levar alimento e tudo, e cadê o povo? Então eles ficaram preocupados, então eles reuniram e escolheram 7 homens. Aí eu falei: esses 7 homens foram qualquer homens? Foram, irmãos? Não foram qualquer homens. Eles foram primeiro para escolher. O que eles fizeram? Foram orar, foram buscar de Deus, foram pedir orientação de Deus, para escolher esses homens que seriam aqueles que iriam ajudar, aqueles que iriam servir de forma voluntária, não ia receber dinheiro por isso não, tá? Era forma voluntária o serviço de diaconato. Então, queridos, eles escolheram homens sábios, cheios do Espírito Santo,
homens que pudessem administrar aquele negócio, homens que pudessem ajudar a obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso, querido, a visão de um líder tem que ser essa. Eu não posso chegar aqui, não, eu tenho que separar alguém para o diaconato, eu tenho que separar alguém para a liderança, e eu preciso ter esta visão. Eu preciso orar. Primeiro eu tenho que orar, primeiro eu tenho que buscar a direção de Deus e escolher pessoas de boa reputação, pessoas que dê bom testemunho lá fora. Para quê? Para que o nome do Senhor não seja envergonhado, entendeu? Para que nós possamos, o nome do Senhor possa estar em evidência, não o nosso, mas o do Senhor, mas que nós possamos sermos diferentes. Então, queridos, isso é importante. E trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo, não é trabalhar de qualquer forma, não é trabalhar de qualquer maneira. Realmente temos que cuidarmos de forma sincera da obra do Senhor Jesus. Então aqui, queridos, já tinha problema, já tinha dificuldade, já estava havendo discriminação, já estava havendo intriga, confusão. Tu acha que se os líderes escolhessem qualquer homem que pudesse aumentar a confusão, não ia trazer mais problema? Então por isso eles teve que orar e escolher 7 homens, queridos, diferenciados, 7 homens que pudessem ajudar na tarefa, 7 homens que pudessem cuidar daquele povo, que pudessem visitar o povo, que pudessem amenizar as confusões, trazer a paz, trazer a união. E é isso que nós, povo de Deus, tem que fazer. Não é trazer mais confusão, não é trazer mais intriga, mas é apaziguar a confusão. Está alguém estressado, está alguém exaltado dentro de nós. O que a gente tem que fazer? Temos que sermos sábios, chegar nessa pessoa, orar com esta pessoa, trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de consolação, trazer uma palavra de conciliação. É isso que nós devemos fazer, é isso que o povo de Deus tem que fazer. Não é trazer mais confusão. E eles aqui foram sábios porque escolheram homens cheios do Espírito Santo, de moral ilibada. Temos que ter moral. Crente sem moral acabou, irmãos. Perdeu a moral, irmãos. Para você buscar essa moral de novo está difícil. Então por isso que nós temos que vigiarmos, temos que termos moral. Imagina o crente sem moral, irmãos. Crente sem moral, sabe como é que é? É triste. Ele vai vir aqui, ele não tem moral. Ele vai chegar aqui no microfone, você vai olhar e vai falar para ele: rapaz, esse aí, quieta, sem ter moral nenhum para falar isso não. Olha só, ele fala aqui, mas a vida dele lá fora é desse jeito. Perdeu a moral. Então, nós temos que ter moral. A nossa moral tem que cuidar da nossa moral. Imagina eu que estou falando aqui na frente, aí lá fora eu sou de qualquer forma, com a minha família eu sou de qualquer maneira e tudo, aí vocês vão dar crédito naquilo que eu estou falando? Não vão, irmãos, não vão. Por isso que nós temos que cuidarmos da nossa moral. Então vamos estudar um pouquinho nesta manhã sobre a instituição do diaconato e vamos ver como isso é importante para a igreja local, como isso é importante para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro tópico, quer dizer, a diaconia de Jesus Cristo, o significado do termo. O termo diaconia, o que significa? Ministério ou serviço. O diácono, ele está, irmãos, para servir. Nós vamos ver aqui na frente o exemplo que Jesus, ele serviu. Entendeu? Jesus estava para servir. Jesus nos deixa o exemplo de servir. E nós precisamos olharmos para Jesus. Se Jesus, sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, não teve aquela vanglória de ser melhor do que os outros, veio para servir. Imagine nós estamos aqui para servir. O diácono é isso, para estar servindo, para estar ajudando na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi, queridos, que o diácono, ele é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Eu aprendi isso. Eu aprendi que o diácono, ele tem que orar de olho aberto. Ele tem que estar ali atento, entendeu? Ele tem que estar servindo, ver como é que está a organização da igreja. É isso que eu aprendi, essa função do diácono. O diácono é para estar cuidando, para estar zelando. Então, queridos, é serviço. O diaconato é para quê? Serviço. Só que esse serviço é um serviço voluntário, entendeu? Então vamos continuando depois do ponto. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos.
Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Se nós formos ver, Jesus ele foi apóstolo, está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, foi profeta. Jesus também foi profeta, está lá em Lucas capítulo 24, 19. Evangelista, Lucas 4, 18, 19, pastor, Senhor nosso pastor, está em João 10, 11, mas principalmente diácono, por excelência. Mateus 20, 28, o apóstolo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos ler lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. Abra a Bíblia e vamos lá. O que vai dizer aqui nessa mensagem, nessa palavra? Diz assim: bem, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus já nos dá aqui, queridos, um exemplo de humildade, um exemplo para nós, que ele, embora não seja, ele não era diácono, não foi lá instituído o diácono, não foi consagrado a diácono, mas servia, exercia o serviço de diaconia, estava ali para servir. E ele disse: eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Entendeu? Jesus já nos ensina aqui, queridos, que ele estava no serviço do Deus Todo-Poderoso, que era servir ao povo. Ele veio para quê? Para dar vida em resgate de muitos. Aí Jesus já nos ensina aqui, queridos, Jesus ele exerceu a diaconia por excelência, para nos mostrarmos como nós devemos servirmos também. Nós vemos aqui que em Filipe capítulo 2, versículo 6, que ele, sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele se esvaziou da sua glória, mostrar para nós humildade, queridos, tornando a forma de servo. Quer dizer, servo, que ele estava para servir, ele não estava para ser servido, ele não queria estar aqui como Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Eu estou aqui para servir, fazendo-se semelhante aos homens. Então, queridos, quer dizer, ele estava aqui dizendo no sentido de condição humilde. Jesus estava aqui exercendo uma humildade tal, para mostrar para nós, querido, que nós devemos sermos humildes, que nós devemos a cada dia descer do pedestral, não somos melhores do que ninguém, olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, que de forma de Deus se esvaziou da sua glória, e fez-se como servo, para servir em forma de humildade. É isso que nós temos que sermos, humilde, queridos. Vamos lá para o termo humilde, vamos ler aqui, para os irmãos entenderem o que é humildade. Às vezes a gente fala humildade, não falando aqui o que é o significado. Humildade, irmãos, é a qualidade de quem age com simplicidade. Porque às vezes, ele fala assim: ah não, humildade, irmão, não, tadinho do irmão, a irmão vida onde coitado e tudo. Não é isso, humildade não é isso, é aquele que age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir suas responsabilidades. Olha só, humildade é a pessoa que sabe assumir suas responsabilidades, sem arrogância, entendeu? Prepotência ou soberba. Isso que é humildade. Então Jesus, queridos, ele não veio aqui como Deus. Jesus, ele veio de forma humilde, entendeu? Ele veio assumindo as suas responsabilidades. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário por nós. E, queridos, sem prepotência e sem soberba. Então, para que prepotentes? Para que aparentemos, muita gente que é prepotente porque conhece mais do que o outro, ou porque tem uma posição melhor financeira, aí já é prepotente, já é arrogante, já quer ser melhor, quer humilhar os outros. Aí Jesus mostra para nós aqui que ele, sendo Deus, queridos, se esvaziou e veio em forma de servo, de humildade, condição humilde, para mostrar para nós, queridos, que nós sem Deus não somos nada, queridos. Então vamos parar de soberba, parar de prepotência, vamos aprender a ouvir um ao outro, vamos aprender a amar um ao outro, vamos olhar para Jesus, isso que é importante.
Vamos servir como Jesus serviu. É isso que nós temos que fazer, meus queridos, servir como Cristo, olhar como Cristo, o nosso exemplo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, serviço de escravo. Na véspera da sua, estamos falando de Jesus, irmãos, na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. O que Jesus fez, queridos, para quando a gente comer a última ceia? Tomou uma toalha e uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Olha só, queridos, o nosso Jesus servindo aqui, o nosso Jesus mostrando a humildade. Antes de partir, antes de ser crucificado na cruz, antes de ser morto por nós, Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos. Olha que tal, que tanta humildade. Me dê um, irmãos, irmão. Olha só a humildade de Jesus para mostrar para nós, querido, obrigado, irmão, que Ele estava aqui, queridos, para lavar os pés do discípulo, mostrando humildade, mostrando simplicidade. E nós muitas vezes não queremos nem orar pelo nosso irmão, e nós muitas vezes não queremos nem olhar para os nossos irmãos, olhar o rosto, falar, não, eu não vou com a cara desse irmão, não vou com a cara daquele irmão, daquela irmã. Queridos, nós temos que mudarmos isso, se realmente queremos morar no Senhor, morar no céu com o Senhor. Jesus mostra para nós aqui simplicidade. Jesus mostra aqui para nós que nós precisamos, que sermos simples, simples como as pombas. É isso que a Bíblia diz, que nós temos que sermos simples como as pombas. Então Jesus, nessa atitude, não a atitude mais comovente do nosso Senhor, como o relato de lavar os pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocênica para uma vida de serviço humilde. Ei, quer servir ao Senhor, sirva com humildade, entendeu? Olha para o exemplo do Senhor Jesus. Quer fazer alguma coisa para o Senhor, o serviço para o Senhor, faça com excelência. Faça com excelência, não faça de qualquer forma. Às vezes temos uma mania de chegarmos aqui na frente, não, eu vou cantar, irmãos, eu não ensaiei, se sair desentoado, mas é para Jesus. Quer dizer que Jesus tem que ser de qualquer maneira? Temos essa mania feia de falar isso, irmãos. Ah, irmãos, oi, me pegou de surpresa, eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Para com isso, irmãos. Para Deus temos que fazermos o melhor. Prepara uma palavra em casa. Ah, não vou ter oportunidade hoje, mas vem preparado. Se te chamar, entendeu? Eu era do tempo que não tinha esse negócio de ficar mandando no WhatsApp, nem existia, né? Irmão, hoje você vai pregar, irmãos, hoje você vai ter um louvor, irmão, hoje você vai dar uma saudação. Não tinha isso não. Você chegava lá, o pastor às vezes falava bem assim, irmão, você vai pregar hoje, na hora do culto. Não era não, pastor? Falei assim, mas não tinha esse negócio de estar avisando uma semana antes, 2 semanas, não, era na hora do culto. Chegava lá, fazia de jeito assim, ó. Aí tu ia lá no púlpito, senta aqui, tu vai pregar hoje. Pronto, acabou. Entendeu? E tu tem que estar preparado. E aí, ai de tu chegar lá depois, na hora que o pastor te chamar, irmão, vamos abrir aqui a Bíblia. E eu não estava preparado, o pastor me chamou para pregar, mas vamos lá, seja o que Deus quiser. Tem gente que ainda fala desse jeito, misericórdia, seja o que Deus quiser, hein? Vigia, irmãos, prepara. Então, o serviço do Senhor não é para ser feito de qualquer forma, irmãos. Se é para você limpar um banco dessa cadeira, tem que limpar com amor, entendeu? Quando você estiver limpando, você vai orando, Jesus abençoa aqueles que vão entrando aqui, entendeu? Se é para endireitar aqui a fileira do banco, entendeu? Tem que ser com amor, não pode fazer por obrigação, irmãos. Ah, não pode fazer por revolta. Tem gente que parece que trabalha na obra de Deus é por revolta, entendeu? Se é para tocar, toque com amor, entendeu? Se é para louvar, louve com amor, com adoração, entendeu? Que é para o Senhor. Então vamos fazer o melhor para Deus. Então vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, lavar os pés, é como se Jesus estava dizendo assim, eu era escravo dos discípulos, estava ali lavando os pés, mas era para mostrar que era necessário que eles exerçam humildade, um serviço de humildade, mostrar que nós devemos sermos humildes. Irmãos, ser humilde é fácil? Diga que é fácil. Não, quem disse que é fácil? Mas você tem que orar buscando esta humildade,
para que cesse toda a arrogância, para que cesse toda a altivez. É isso que nós temos que fazermos. Ser humilde não é fácil não, mas temos que buscarmos a cada dia a humildade. Louvado seja Deus. Se nós olhássemos aqui, queridos, Jesus lavando os pés dos discípulos, não seria pela lógica ao contrário, os discípulos lavar o pé de Jesus? Não seria assim pela lógica ao contrário? Não, os discípulos que tinham que lavar, Jesus não, eu que tenho que lavar. Tanto que Pedro disse que Jesus não ia lavar os pés dele, e Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro disse: não, Senhor, então me lava também a cabeça. E Jesus: não, quem já tomou banho, quem já está limpo, precisa somente lavar os pés. Entendeu? Aqui demonstra humildade, queridos. Então nós precisamos termos esta humildade. Busque ela, busque essa humildade. É fácil? Não. Quem disse que é fácil? Quem disse que servir ao Senhor Jesus é fácil? Onde é que está escrito que é fácil? Me mostra. Porque Jesus já diz bem assim: no mundo tereis aflições, né? Já está num mundo cheio de aflição. Você acha que é fácil servir ao Senhor Jesus no meio de tanta tribulação? Não é fácil, mas nós devemos estarmos buscando este Deus Todo-Poderoso, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, lê aqui Atos, o João 13, versículo 2 diz: depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou a outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamareis mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros. Está entendendo? Jesus está dizendo: se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Tarefa fácil lavar os pés uns dos outros? Mas Jesus está dizendo: siga o meu exemplo, assim como eu tive esse exemplo de humildade, de serviço. Então sirva o seu próximo, sirva o seu irmão. E muitas vezes nós não queremos servirmos ao nosso próximo, muitas vezes nós não queremos ajudar o nosso próximo, muitas vezes não queremos orar pelo nosso próximo. E essa é a tarefa nossa, irmãos: orar, cuidar, zelar um pelos outros. Tem uns que tem mais facilidade de estar aqui na igreja, tem uns que tem mais facilidade, entendeu, de estar no meio de dos irmãos reunidos, mas já tem outro que está mais acanhado, já está ali mais no seu canto. Acanhado, irmãos, é aquele que não tem muito diálogo, né? Já está ali mais acanhado no seu cantinho. Aproxime dele, entendeu? Dá uma palavra, ajuda ele. É assim, irmãos, uns ajudando o outro. Amém? Vamos lá, terceiro subtópico. Rapaz, a hora passa rápido. O discípulo é um serviçal. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 e 37. É muito bom que os irmãos abram aí, porque a gente vai ler esse pedacinho aí. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas de serviço, conforme demonstra a sua resposta a ele. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida e resgate a muitos. Queridos, aqui que eu entendo aqui, vamos, irmãos, ofertar em nome de Jesus. Vamos lá. Queridos, o que é que eu entendo aqui sobre o discípulo é um serviçal? Primeiro, quando Tiago e João pediram ali no Senhor, no seu reino, não sentar à direita ou à esquerda, eles estavam, queridos, pensando em posição, eles estavam pensando em status, estavam dizendo: Senhor, deixa eu assentar à sua direita, deixa eu assentar à sua esquerda. Olha o que eles estavam preocupados, irmãos, em posição. E não é isso que Deus está querendo para nós. Não se preocupe com posição, não se preocupe com status, não. Tanto que Jesus vai dar uma resposta muito sábia para eles.
entendeu? Que quem entre vós que quer ser o primeiro tem que ser o menor, tem que servir os outros, tem que ser o serviçal dos outros. Não, a questão de destaque aqui no reino de Deus não é isso, nós temos que estarmos servindo. Vamos ver aqui, lemos, eu vou ler, irmãos, sabe por quê? Que está sendo transmitido, se os irmãos lerem, os irmãos que estão em casa não vão ouvir nada, então eu vou ler. Então diz assim, Marcos 10, 35, e aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Ele disse, que quereis que vos faça? E ele disse, conceda-nos que na tua glória nos assente um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe dizendo, não sabeis que vos podeis vos beber o cálice que eu vos bebo, e ser batizado com o batismo com que eu serei batizados. Então Jesus estava dizendo para eles, meu amigo, o que eu vou beber, o que eu vou passar, vocês não é capazes de passar. Entendeu? Não se preocupe na questão, da questão de status. Não se preocupe, isso não compete a mim também. Mas se preocupa em servir uns aos outros. Se preocupa em ser servo uns aos outros. Quem quer ser o maior tem que ser o menor, queridos. Entendeu? Se você quer ser grande, seja o menor primeiro. Primeiro desça, se humilhe primeiro, para depois você ser grande. Sirva uns aos outros. Seja servo um dos outros, entendeu? Porque às vezes queremos só status, queremos posição de destaque, e qualquer um de nós que quiser ser o primeiro tem que ser servo de todos. É isso que eu aprendo, temos que sermos servos de todos, temos que sermos pequenos, temos que sermos pequenos se queremos sermos grandes. Primeiro, queridos, quem aqui, irmãos, há um organograma na igreja, ninguém chega ao pastor, tipo, eu aceitei Jesus hoje, amanhã já vou ser pastor. Não existe isso, irmão. Tem uma escadinha, tem um organograma. Para chegar ao pastor, primeiro tem pastor, evangelista, né? Tem bispo, hoje já mudou, né? Tem bispo, tem pastor, mas vou colocar de pastor para baixo. Pastor, evangelista, presbítero, diáconos, diaconias, ministra e auxiliares. Há um organograma. Há uma escada, você começa de baixo, você não começa lá de pastor. Eu mesmo comecei a auxiliar, depois diácono, mais um degrau, depois presbítero, outro degrau, para chegar evangelista, vai ser outro degrau, para chegar pastor, vai ser outro degrau, e assim, entendeu? Servindo com amor, entendeu? É devagarzinho. Então, não queira ser grande de uma vez, não queira ser status não vale nada, irmãos, não vale nada. O que vale é uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é que vale, isso é que é importante. E os discípulos estavam preocupando com o status, e Jesus mostrou para eles, se você quiser ser alguma coisa, se você quiser ser grande, seja servo de todos, vai servir todo mundo, aí você vai ser grande. Louvado seja Deus. Vamos lá para a instituição do diácono, para a gente chegar aqui no final e terminar na hora certa, irmãos. A instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diáconos, segundo o dicionário Vini, se refere a que presta trabalho voluntários, aludidos ao exemplo dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. Então, querido, o diácono, ele está aqui para servir de forma voluntária. O diácono, ele não vai receber financeiramente pelo seu trabalho, a não ser, irmãos, a não ser que realmente o diácono ele vai estar o dia todo, ele vai ser contratado pela igreja para estar no dia todo na igreja. Aí vai ter culto de manhã, vai ter culto à tarde, vai ter culto de noite, vai ter reunião tal hora, meia-noite, e aquele diácono vai ser contratado para ficar na igreja o tempo todo. Aí sim, ele vai receber por este serviço, que é justo, lógico que é justo, né? Mas se não for no serviço, é de forma voluntária, é de bom grado, é de coração, entendeu? Você está servindo ao Senhor, você está zelando das coisas do Senhor de forma voluntária. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçado, sentido técnico, diácono ou diaconisa. Ou a outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta se refere ao servo ou a um escravo, não a ser servo. Naquela época podia ser um escravo, mas hoje não, ser servo, servir. Portanto, a ideia preponderante é que a função do diácono remota ao serviço voluntário prestado pelo ministro ou servo ou assistente para alguém. Então é um serviço que você vai prestar,
um serviço que você estará prestando para o Senhor, e a sua recompensa, pode ter certeza, será do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que vai te recompensar pelo serviço que você está prestando ao Senhor Jesus Cristo. Mas que você venha servir, venha ser um assistente no reino de Deus, mais alegre, não por obrigação. É isso que temos que sermos. E que cada diácono possa ser pessoas mesmo sábias, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que possam ser escolhidas para exercer um trabalho voluntário com amor, entendeu? Para que quando um líder pedir, vamos fazer um evangelismo, o diácono esteja à disposição, de forma voluntária, vamos lá. Aí o pastor pedir assim, diácono, eu preciso de você para fazer uma visita. O cara vai estar lá de forma voluntária. Lógico, né, irmãos, que todo mundo tem um a fazer, tem um trabalho, dentro do seu tempo também, dentro do seu horário. Falar, pastor, não posso ir agora, mas tal dia, tal hora eu posso ir. Então, mas está ali pronto, está de prontidão a servir ao reino do Senhor Jesus Cristo, a prestar um serviço ao Senhor Jesus. Segundo subtópico, a origem do diaconato. Primeiro, a bênção, o problema e a reivindicação. Olha só, irmãos, isso é interessante. Como é que surgiu o diácono? Primeiro veio da bênção, né? Qual foi a bênção? Crescimento extraordinário da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, como eu queria que a nossa igreja crescesse extraordinariamente de novo, hein? Está precisando, irmãos, crescer novamente. O evangelho precisa crescer novamente. Embora nós sejamos um país, irmãos, onde há muitos evangélicos, mas precisa crescer. A nossa igreja está estabilizada, sim, mas nós precisamos crescer. Precisamos crescer para que esses bancos, hoje na escola dominical, esteja pelo menos aqui 100 pessoas. Lógico que não vai estar 100% da igreja, sempre não vai existir, mas que esteja pelo menos 100 pessoas aqui na escola dominical. Crescer para que no domingo à noite possa ter aqui 2 cultos, né? Um 5 horas da tarde e o outro 7 horas, porque a igreja vai estar cheia, não vai caber. É isso que nós precisamos buscar do Senhor, essa bênção, como foi no passado. A instituição do diácono veio de uma bênção, o crescimento extraordinário da igreja, e nós temos que buscarmos por esse crescimento de novo. Oh, irmãos, vamos buscarmos. Então, como cresceu a igreja local em Jerusalém, eles precisavam de pessoas, porque estava crescendo e pouca pessoa para cuidar e não estava dando. Se nós formos ler, vamos ler aqui para vocês verem como é que dá de um problema, né? Vamos ver, daqui a pouco, vamos lá. Primeiro foi o crescimento extraordinário. Segundo foi o que? Veio de um problema. Que problema foi esse? Toda igreja tem problema. Tem ou não tem, irmãos? Sim ou não? Os irmãos não querem falar, não. Sim, toda igreja tem problema. Todo mundo pensa diferente, todo mundo tem uma cabeça diferente. E aqui surgiu um problema lá na igreja. E esse problema foi de questão ética, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e a de fala grega. Aí houve um problema, entendeu? Umas questionavam que umas eram favorecidas e outros não eram. Umas questionavam que tinha visita e outros não tinham. E virou aquela confusão, e virou aquele problemaço, entendeu? Muito problema, e não se entendia de forma alguma. Precisava alguém para resolver o conflito, precisava alguém para apaziguar aquela situação. Então surgiu aí da reivindicação, da situação do problema, né? Então, vamos lá, e depois veio pela questão da reivindicação, entendeu? Porque eles diziam aqui que uma era injustiçada, e outra era bem servida e outra não era. Então havia aquela discriminação dos líderes da igreja, e eles cobravam assistência, estavam sem assistência, precisavam ser assistenciadas as viúvas. Então surgiu o diaconato da bênção, do problema e da reivindicação. Vamos ver, queridos, aqui em Êxodo, que vai falar também quando Moisés encontrou um problema desse, que foi lá em Êxodo 18. Vamos ver aqui mais para frente, para não ganharmos tempos, senão vai ficar a leitura grande. Êxodo 18, versículo 21, diz assim: tu, dentre todo o povo, procura, isso era Jetro dizendo para
para Moisés, porque Moisés estava julgando o povo desde manhã à tarde, o povo já estava cansado, entendeu? E queria consultar Deus e tudo. Aí ele diz assim, o Jetro: escolhe dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1000, maioria de 100, maioria de 50, maioria de 10. Então surgiu aqui um problema também. E Jetro, na sua sabedoria, foi lá e aconselhou Moisés, falou: não, você vai cansar o povo desse jeito, não vai dar, você não vai conseguir, você vai ficar fadigado, você vai morrer, não faça isso, escolha homens dentre o povo, homens capazes que possam ajudar nesse problema. E foi isso que Moisés fez, colocou o chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, e assim foi, e o problema maior levava até Moisés. Então aqui também surgiu de um problema. Então, irmãos, você não vai conseguir resolver todos os problemas da igreja, você não vai conseguir. É por isso que existem líderes, é por isso que existem hierarquias na igreja. Você vai levar o pastor, aquele que for um problema maior, mas aí tem os vice-pastor, aí tem o seu líder, entendeu? Aí tem alguém que você tem confiança, vai lá pedir um socorro para ele. E depois esse irmão com sabedoria, irmãos, tem que ser muito sábio. Se alguém chegou com um problema a você, e esse problema é grande demais para você, você vai falar para esse irmão: irmão, esse problema, infelizmente, eu vou tentar te ajudar, mas vamos lá até o pastor, vamos lá até o vice-pastor, e vamos levar esse problema junto, e a gente vai te ajudar nesse problema. Porque às vezes quando o irmão chega com um problema até você, aí você quer resolver sozinho e não consegue, aí você acaba afundando mais o irmão no problema. Toma cuidado com isso. Se chegou um problema que você não consiga, seja humilde, irmãos, seja humilde: irmão, eu não consigo resolver esse problema sozinho para você, mas vamos até o pastor, vamos até uma liderança maior na igreja, e juntos vamos te ajudar. É isso que tem que fazer, entendeu? Uns ajudando aos outros, mas temos que ajudar a resolver o problema um do outro. Aqui, queridos, as viúvas estavam reivindicando também que não estava tendo visita, estavam reivindicando que estava sendo discriminado pelos líderes. Por isso, irmãos, que temos que estarmos, tem as divisões, visita, vamos visitar fulano, vamos visitar ciclano que está doente, vamos visitar, lógico que estamos num momento pandêmico, temos cuidado na questão de visita e tudo. Só vamos visitar quando a pessoa realmente sentir a vontade de receber a nossa visita, né? Então, mas não deixarmos, dar uma ligadinha, orar uns pelos outros, beleza? A escolha do diácono. Os diáconos, para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, após separar 7 homens, boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, para administrar uma questão ética e social. Está em Atos capítulo 6, versículo 2 ao 7. Então, que eles escolheram homens, entendeu? Pôs-lhes as mãos, orou, entendeu? Ungiu esses homens, escolheram e disseram assim: vocês que foram escolhidos, homens de reputação, um homem separado, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, para administrar a obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Atos capítulo 6, vamos ler isso aqui, onde fala da instituição dos diáconos. Atos 6, do versículo 2 ao versículo 7, vamos lá, acompanha comigo aí, irmãos. 2 e 7 diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Está certo mesmo? Tá certo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Primeira qualidade, tem que ter uma boa reputação, tem que ser diferente, não pode ser qualquer um, não pode andar de qualquer forma, queridos, isso é sério. Cheio do Espírito Santo, de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Não era qualquer negócio. Cuidar da obra de Deus é um importante negócio. Administrar a obra de Deus é difícil, é complexo, entendeu? Muito difícil. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram, olha só quem elegeram: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e a apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja Deus. Então eles escolheram aqui 7 homens que pudessem estar ajudando nesse importante negócio. Homem cheio do Espírito Santo, homem de boa reputação, homem separado, homem de sabedoria, que resolver problema você tem que conhecer, você tem que ter sabedoria, você tem que ter inteligência, senão você não vai conseguir resolver o seu problema. Louvado seja Deus. O objetivo era estimulá-lo. Não, voltando aqui no ponto, foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Irmãos, dentro da igreja tem desentendimento? Tem, mas a gente tem que saber lidar com esses desentendimentos. O que não pode deixar esses desentendimentos prosperar. E eles estavam ali, queridos, para ser pacificador. Que nós possamos sermos pacificadores no reino de Deus. Não podemos colocar mais lenha na fogueira. Se já está pegando muito fogo, se o povo já está estressado, se o desentendimento já está alto, você vai lá colocar mais tição. É assim que acontece, né, irmãos? Quando surge uma fofoca dentro da igreja, aí o irmão é lá de pacificar, acabar com aquilo ali, não, ele vai lá e aumenta mais um pouquinho, aí aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, daqui a pouco vira uma bola de neve e a desgraça está feita. Então, esses homens aqui foram homens pacificadores, homens que estavam ali para trabalhar nesse negócio, para acabar com esse desentendimento, para estar assistenciando a obra do Senhor Jesus Cristo, para estar ajudando na obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eles fizeram. A escolha do diácono foi a melhor coisa que eles fizeram, irmãos. E nós vamos ver, queridos, que esses diáconos exerceram um excelente trabalho, entendeu? Conseguiram amenizar aquelas situações. Isso é importante. Não deixou que aquilo viesse a afetar a obra, não deixou que aquilo ali viesse fazer com que a obra viesse parar por causa de confusões, por causa de entendimento, por causa de falta de assistência, entendeu? Não deixou que aquilo ali acabasse com a obra. Então eles foram sábios. Por isso é importante a oração. A oração, irmãos, ajuda muito. A oração revela, entendeu? A oração, ela mostra. Então é importante sempre orarmos, sempre buscarmos. Nós vemos aqui com os apóstolos, eles foram buscar quem? Na oração. Foram buscar a direção de Deus, entendeu? Tudo que nós podemos fazer na obra, vamos fazer com a direção de Deus, vamos fazer com a orientação do Senhor, orando, buscando do Senhor a visão do Senhor dos exércitos. Imagina eles naquele tempo, será que eles iam escolher qualquer um para ser os diáconos? Não ia escolher qualquer um, escolheram pessoas que pudessem ajudar, que pudessem apaziguar, pudessem ser pacificadores. Isso foi que eles escolheram. E nós vemos aqui que foram homens cheios do Espírito Santo. Vemos que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de sabedoria. Louvado seja Deus. Vamos partir para nosso encerramento. Vamos aqui para o terceiro tópico. O perfil e a função do diácono. Agora vamos falar sobre o perfil e a função do diácono. Nós falamos aqui sobre a diaconia de Jesus. Embora ele não fosse consagrado diácono, nada, mas ele exerceu a diaconia por excelência, o serviço por excelência, deixou o exemplo para nós. Aí nós vemos aqui a instituição do diácono, que veio devido aos problemas que surgiram, devido ao crescimento, devido à bênção e devido à reivindicação, e veio a instituição do diácono para ajudar na obra do Senhor Jesus. E agora nós vamos falarmos sobre o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações do diácono, descritas no livro de Atos, em primeira carta a Timóteo, revela que em nada eles difere da atribuição ética exigida aos bispos, que está lá em 1 Timóteo,
e em Tito. Se a gente ler, vai falar também sobre aos bispos, né? Que seja marido de uma só mulher e tudo, aquelas coisas que o irmão já sabe, mas eu vou ler aqui na frente. Primeiro, irmãos, caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Essa era a primeira coisa que eles tinham que ter a qualificação, o caráter deles tinha que ser esse, irmãos. Pessoas honradas, pessoas dignas, corretas e íntegras. Não poderia ser qualquer pessoa, tinha que ter essas características, senão não eram escolhidos. Não pode haver língua dobre, quer dizer, ele não pode dizer uma palavra, hoje sim, depois ali não, entendeu? Não, era sim, sim e não, não, e acabou. Não tinha do meio termo, não, tinha que ser reto, sincero. A palavra do crente é essa, irmãos, tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que ter retidão, nós temos que sermos sinceros nas nossas palavras. Na nossa língua, na nossa boca não deve haver mentira, irmãos. Crente não pode falar mentira. Irmãos, doa o que doer, mas nós temos que falar a verdade, entendeu? Eu aprendi uma coisa, irmãos, mentir é feio. Eu aprendi desde cedo. Minha mãe sempre falava, não minta, não minta, não minta. A mentira é filha do diabo. E eu coloquei isso na minha cabeça. Então, irmãos, sempre procuro falar a verdade. Não existe, queridos, esse negócio de mentira santa, não. Tem gente crente que fala que existe mentira santa. Só sou santa do capeta que for. Não existe negócio de mentira santa. Então, queridos, aqui eles tinham que ser isso, não tinha que ter língua dobre, tinha que ser sincero, tinha que ser sim, sim, não e não, acabou. Outra coisa, a ganância por dinheiro tinha que passar longe da sua vida, pois sua função era de exatamente executar trabalhos administrativos da igreja local. Então, ganância por dinheiro tinha que passar longe deles. Está vendo como foi difícil escolher o diácono naquele tempo? Você acha que foi fácil? Não foi. Mas não teria que ter ganância por dinheiro também. Quantos gananciosos que tem hoje, irmãos? Quer mais exercer um serviço na obra de Deus para quê? Para ganhar dinheiro do que para ganhar almas para Jesus. Infelizmente tem os charlatões por aí. Infelizmente existe, irmãos, no nosso meio. Mas aqui esses diáconos, eles tinham que ser pessoas que tivessem ali de servir de forma voluntária, que não tivessem ganância por dinheiro. Porque, irmãos, imagina, o diácono naquela época ia pegar toda a oferta, e a oferta era ali, pastor, um gado, né, um boi, era um cabrito, era não sei o que. Imagina se ele desviasse aquilo ali para a fazenda dele. Rapaz, o cara ia ficar rico, né, tanto roubar, né, dos crentes, né. Você entendeu? Então não tinha que ter ganância por essas coisas material, senão não servia para ser um diácono, não servia. Louvado seja Deus. A função dele era exatamente executar os trabalhos administrativos da igreja local, auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Era isso, organizar o culto. O diácono é para isso, irmãos. Organizar o culto. Se chegar aqui uma pessoa querendo bagunçar o culto, o diácono tem que ir ali tentar amenizar aquela situação. Cuidado, irmãos, cuidado, não, quando chega alguém, pessoas na igreja que está um pouco alterado, não tenta tirar da igreja, irmãos, tenta colocar no canto, senta do lado dele, ora com ele ali, pede Deus para repreender. Eu aprendi dessa forma, irmãos, nunca expulsar ninguém da igreja. Tem hoje, muitas vezes, os diáconos estão fazendo errado, pega a pessoa e tira da igreja. Não é isso, não é tirar da igreja, senta do lado dele. É por isso que o diácono, irmãos, e a diaconisa que exerce esse trabalho de porta, de estar aqui olhando, analisando o culto, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que orar, tem que buscar a Deus, porque se a pessoa chega, você tem que ter a autoridade de Deus, orar por ele, sentar. Tem gente que tem medo de sentar perto da pessoa. Não, mas o cara está com mau cheiro. Meu amigo, você está aqui para servir. Jesus deixou um exemplo para nós, lavou os pés dos discípulos. Será que os pés não tinham chulé? Será que não estava feio o pé deles? Será que não estava precisando de um podólogo ali, dar um cuidadinho? Estava, mas Jesus foi lá e lavou os pés. E você não pode sentar do lado de uma pessoa que está com mau cheiro? Chegar em casa, você toma um banho, não tem problema, joga a roupa lá no cesto, entendeu? Mas é isso, irmãos, não é tirar a pessoa da igreja, irmãos. Talvez aquele que está ali naquela situação é um ex-pastor, um ex-presbítero,
é a pessoa que conhece a palavra, só está naquela situação e precisa da nossa ajuda. Então vamos cuidado com essas coisas. Eu já vi muito, eu já vi aqui, irmãos tirando pessoas dentro da igreja. Não é para tirar, é para você sentar, repreende, tem a autoridade de Deus, entendeu? Por isso que você tem que vir de casa já preparado, não é preparado dentro da igreja não, você já tem que vir preparado, amém? Louvado seja Deus. Vamos lá, é isso, cuidar, entendeu? Zelar pelo culto, para que o culto não fique bagunçado e tudo, ajudar, orientar irmãos, outra coisa, orientar quando a pessoa chega para sentar, leva até a pessoa, que às vezes, que é o crente tem essa mania, né? Quando chega só senta lá atrás, aí não quer sentar aqui na frente, quem senta na frente são mais que já acostumou, né? Os outros já sentando lá atrás, aí quando chega um visitante, ele olha bem assim, caramba, velho, tem que sentar lá na frente, o cara já fica com vergonha. Mas se você chegar nele, meu irmão, tem um lugarzinho ali, vamos lá, entendeu? Ou nós, como crentes já acostumados, já estamos na igreja, vamos sentar na frente, irmãos, e deixa os visitantes sentar atrás, que ele já fica acanhado quando vem na igreja. Mas se nós ter o cuidado de chegar ali, vir receber, trazer ele até o banco, meu querido, fica aqui à vontade, qualquer coisa, me chama ali, pode estar, se precisar de alguma coisa, precisar ir no banheiro, eu vou te orientar. É isso, é servir com amor, é isso que temos que fazermos, amém? Vamos lá, continuando para nós terminarmos. Caráter espiritual, está em 1 Timóteo 3, versículo 9 e 10. Ter a plena convicção do que crê no Senhor, no Evangelho, o diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local deve avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Então não tem que ser qualquer pessoa, tem que ter esse caráter espiritual, pessoas que realmente queiram servir, realmente queiram buscar, tem interesse em crescer, em conhecer ao Senhor Jesus Cristo, é isso, tem que ter esta visão. Caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, não está falando aqui de duas mulheres, de uma mulher, entendeu? Da mesma forma como o bispo deve ser marido de uma só mulher, o diácono também, fiel à sua esposa e um bom pai. Já pensou um diácono que ele é um espancador do seu filho e está ali para receber o povo na igreja? E o vizinho sabe que ele bate no seu filho. Imagina o seu vizinho chegar aqui e sabe que tu está ali na porta e falar, rapaz, esse cara aqui chega, não, vou falar por mim que está aqui na frente, falar o vizinho, fala, ué, mas aquele cara ali está dando uma lição de moral ali na igreja, falando, mas ele aqui em casa, na casa dele aqui, bate nos filhos, bate na mulher, briga aí, vira uns carfel que tem aí. Oxi, que negócio é esse? Você entendeu? Então por isso que não pode, tem que ter um caráter familiar, irmãos, tem que ter isso, marido de uma só mulher, fiel à esposa e um bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, deve respeitar os seus filhos, para se eu não respeitar os meus filhos, para obter deles o mesmo respeito. O serviço do diácono na sua família revelará como ele servirá a igreja local. É isso. Se eu não cuido da minha família, como pode eu cuidar da obra de Deus? Se eu não cuido nem da minha família, se eu não consigo servir nem a minha família, como eu vou estar servindo o reino de Deus? Não existe, irmãos. Isso é incoerente, não tem nem lógica, não pode. A função dos diáconos em Atos capítulo 6. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamental de caráter social. Então eles estavam ali, irmãos, para acabar com essa injustiça, para acabar com essa discriminação, para acabar com essas confusões, entendeu? A função deles era essa, naquela época. Agora a função do diácono hoje, para nós encerrarmos, qual é a função do diácono hoje, irmãos? Atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas. Olha só as atividades de um diácono, talvez você não sabia, mas agora você vai ficar sabendo. Visitar os enfermos, que às vezes o cara pensa que visitar os enfermos é só os presbíteros, né? Muita gente, não, os presbíteros tem que visitar, tá? Não é só os presbíteros, não. Visitar os enfermos, e mesmo quem não seja diácono pode visitar também, viu? Não tem nada, isso aqui escrito que tem que ser só diácono, não. Qualquer um que sentir no seu coração, igual eu disse, irmãos, liga primeiro,
ver se a pessoa pode receber visita. Devido a esse momento que a gente está passando de pandemia, é importante você ligar, marcar. E outra, vai só uma ou duas pessoas, não vai mais ninguém, beleza? Coloca a máscara bonitinho, passa um álcool em gel na entrada e na saída, beleza? É isso. Visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, aqueles que estão necessitados e desviados também, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como eu já disse, tudo que tiver ligado ao culto, tudo aquilo que coloca ordem no culto, zelar para que tudo ocorra bem, zelar para que as nossas cadeiras não fiquem muito tortas, beleza? Colocar, endireitar bonitinho, tranquilo? Vamos lá. Distribuir os elementos da ceia do Senhor, que os diáconos já fazem com muita excelência, entendeu? Sempre está com cuidado, beleza? Recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, que é o dízimo e oferta. Aqui a gente coloca o gasofilax aqui na frente e os irmãos vêm servir, mas tem local que os irmãos saem recolhendo, né? Como o irmão de manhã saiu recolhendo aqui a oferta. Auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Então essa é a tarefa do diácono de hoje, beleza? Igual eu disse, diácono ele chega primeiro, vai embora por último, e diácono ora de olho aberto, entendeu? É assim, irmãos, eu fiquei 10 anos na diaconia, eu sei o que é isso aí. Você ficar na porta aqui, o povo está pegando fogo aqui, tu está ali, com o olho aberto, entendeu? Só glorificando com o olho aberto, levantando a mão, é assim, beleza? Então é assim que nós possamos sermos diácono por excelência. Cada um de nós, irmãos, venha exercer esse papel de diaconia, como Jesus exerceu, entendeu? Servindo um ao outro. Vamos pegar o exemplo de Cristo, que serviu por excelência, e que nós possamos servir por excelência. Só recapitulando aqui, Jesus foi uma diaconia, exerceu diaconia por excelência, mostrou para nós o exemplo de humildade, lavando os pés do discípulo, mostrando para nós, deixando o exemplo nós que nós devemos estarmos servindo um ao outro. Depois da instituição do diácono veio da bênção do crescimento extraordinário, da reivindicação das viúvas, dos problemas. Aí veio o diácono para ajudar nessa tarefa. E por fim, o perfil do diácono. O diácono tem que ter caráter moral, espiritual, caráter familiar e ajudar na ordenança do culto. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ouvir o relatório nesta manhã pela nossa irmã, que eu acabei de esquecer o nome agora, nesse exato momento. A Thaís, irmãos. Pronto, os irmãos já me ajudaram. Vamos ouvir a Thaís, em nome de Jesus.